Mas hoje nós estamos aqui para bebermos um pouco mais, experimentarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E o tema para a nossa meditação nesta noite é murmurador. Eu sou um murmurador? Irmãos, tem coisas na vida que a gente não aceita. Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: você é falsa. Você vai tomar um susto, né? Eu sou falsa? Ninguém quer ser falsa. Tá? Ah, você é mentiroso? Não, não sou mentiroso. Ninguém quer ser mentiroso. E murmurador também, ninguém quer ser murmurador. Mas às vezes a gente murmura até sem perceber. E a gente precisa vigiar para não deixar a murmuração tomar conta da nossa vida. Ok? Eu quero só chamar a atenção dos irmãos que esta mensagem, se você ouviu e você gostou e você quer pregar, na descrição do vídeo você vai ter os slides e essa pregação que eu estou fazendo aqui por escrito, a pregação toda escrita do jeito que eu estou pregando aqui em PDF. Porque se você quiser pregar, você chega lá, baixa o material, imprime e sai pregando pelas igrejas, ok? Então nosso tema de hoje é murmurador, Vamos fechar os olhos e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós elevamos a Ti uma prece para pedir a presença, a unção do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente. O Senhor tem enviado auxílios de todas as maneiras. O Senhor tem enviado o Teu Espírito Santo todos os dias para falar ao nosso coração. Que mais uma vez o Senhor nos fale, que mais uma vez o Senhor nos transforme pelo poder da Tua palavra, pelo sangue do Senhor Jesus e pela presença do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, Números, capítulo 13. Se você tem Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em Números, capítulo 13. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia. Todo mundo achou? Está escrito, Números 13, 1 e 2, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Irmãos, olhem para mim, eu quero chamar a sua atenção que na hora de selecionar os homens, Deus já deixou a ordem clara. Moisés, você não vai chegar no meio do povo e perguntar assim: quem quer? Tem alguém que queira ir espiar a terra de Canaã? Quem quer, levante a mão aí. Foi assim não. De cada tribo de Israel seria selecionado um príncipe. Era um homem de destaque na tribo. Era um líder na tribo. Qual era a intenção de Deus? É que aqueles homens, por serem líderes, na hora que eles dissessem assim: amados, irmãos, vamos, nós espiamos a terra é boa e Deus nos dará vitória. Se os 12 fizessem isso, até um bebezinho ia querer entrar na guerra. Porque esses homens tinham influência, autoridade no meio do povo. Não foram 12 homens quaisquer, foram 12 homens escolhidos a dedo. Então eles foram e espionaram a terra de Canaã. Abra sua Bíblia, Números 13, de 22 a 24.
está escrito: e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Irmãos, olhando aqui o texto, a princípio, parecia até que eles seriam favoráveis, não é? Vamos levar aqui fruto da terra, vamos levar figos. Irmãos, a Bíblia diz que 2 homens levaram um cacho de uvas. Eu fico imaginando o tamanho dessas uvas, irmãos. A Bíblia diz que aquela região era uma região fértil, produtiva. Imagine o tamanho dessas romãs, parecendo um coco verde. Então a ideia de levar os frutos foi boa. O problema é que eles encheram os olhos do povo, não é? De alegria. Uau, imagine uma jaca, hein? Imagine aí a bananeira, imagine... Eu estou falando de coisas que não existem lá, viu, irmãos? São de outras regiões do mundo. Mas imagine o restante, os figos, as romãs, etc, etc, etc. Vamos lá. Josué e Calebe estavam entre eles. Só que dos 12, 10 deram uma informação errada, ou algumas informações erradas, certo? Vamos fixar os olhos no relatório dos espias. Verso 27, Números 13, a partir do versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Irmãos, ao citar essas nações, os 10 espias geraram o que na população? Medo, terror. Olhe para o verso 25, aí mesmo, Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Vamos olhar agora para o verso 31. Aqui eles começam a difamar a terra. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O relatório deles, irmãos, foi um relatório negativo. Não vamos invadir a terra, não, porque é uma terra que devora os seus moradores. Nenhum de nós vai subsistir diante daqueles gigantes. Irmãos, desde quando Deus disse que eles iriam conquistar a terra com as próprias mãos? Então, eles geraram, irmãos, um medo desnecessário na população. Agora, olha o que acontece, o que aconteceu com a população. Olhe para o verso 14. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, toda a congregação gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Quantas pessoas tinham nessa congregação? De quantas pessoas se compunha esse povo? Abra sua Bíblia, Números 12, ou Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Versos 37 e 38. Êxodo 12, versos 37 e 38. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. Olha o que vem agora. Somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Imaginem comigo aí, quando a Bíblia conta os homens, é sempre de 20 anos para cima. 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, será que entre as mulheres e crianças não haveria aí pelo menos mais umas 600.000 pessoas ou mais? Com certeza. Então, quando a Bíblia diz que toda a congregação chorou, a Bíblia está dizendo que cerca de 1.200.000 pessoas choraram. E eu tenho um detalhe, viu, irmã Sandra? Tem gente que tem um choro contido, né? A pessoa chora, mas tem gente que o choro é escandaloso, é aos gritos, aos berros, a pessoa cai no chão. Imagine, irmãos, o alvoroço no arraial, depois que os 10 espias deram um relatório negativo. O clima que se espalhou no meio da congregação. 10 homens levaram mais de 1 milhão de pessoas ao choro e ao desespero. A psicologia chama isso de comportamento de rebanho. Comportamento de rebanho. Também conhecido como efeito manada. Descreve a tendência das pessoas de seguir uma minoria, mesmo sem pensar de maneira crítica. O comportamento pode ter consequências negativas, como a tomada de decisões irracionais. Vocês vão ler o capítulo 14, chega uma hora que eles queriam apedrejar Moisés e Arão, irmãos.
O comportamento de rebanho é um fator que contribui para a disseminação de informações falsas, fake news, pois as pessoas tendem a acreditar no que é amplamente compartilhado dentro do grupo. A Bíblia diz, Números capítulo 14, deixa só eu abrir também aqui a minha Bíblia. A partir do verso 6, está escrito assim, Números 14, a partir do verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha aqui, que espírito diferente, irmãos. Embora, irmãos, nós vamos conquistar a terra, o Senhor está conosco. Ai, quem dera, irmãos, a gente pudesse ver na igreja mais pessoas assim, com fé, decididas, animadas, acreditando que Deus é poderoso para realizar a sua obra no meio do seu povo. Vamos agora ver qual foi a resposta do Senhor a essa rebelião. Porque a fala de Josué e Calebe não surtiu efeito. Versos 21 a 23, capítulo 14, versos 21 a 23, diz assim: porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha que sentença tremenda. Deus disse: olha, dos que saíram do Egito, vamos ver esse texto que eu vou falar agora, versos 29 e 30, que vai ficar mais claro. Então Deus disse: nenhum dos homens, que viram a minha glória, os meus prodígios, e que se rebelaram contra mim, nenhum entrará na terra que eu prometi. Agora olhe para os versos 29 e 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todos os homens de 20 anos para cima que participaram da rebelião, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Calebe e Josué. Isso, irmãos, deve servir de lição para nós. Deve servir de lição para nós. Eles colocaram Deus à prova. Eles colocaram mais de 1 milhão de pessoas contra Deus. Porque de quem foi a ideia de tirar o povo do Egito e levar para Canaã? A ideia foi de Deus, irmãos.
Então, se eles agora seriam dizimados, destruídos pelas nações que estavam em Canaã, segundo a visão, de acordo com a visão dos 10 espias, se eles agora seriam consumidos pelos povos de Canaã, a culpa era de Deus, a culpa era do Senhor. Então a gente não enxerga que a nossa murmuração lança sobre Deus vergonha, culpa, acusações que ele não merece, irmãos. O que podemos aprender dessa história? Murmurar significa difamar, caluniar, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, quando eles murmuraram, eles estavam caluniando contra Deus, difamando Deus. Eu vou ler para vocês algumas frases que falam sobre murmuração. Eu nunca vi dizer que Deus deixasse um murmurador ficar impune. Todo murmurador paga pela murmuração que faz. Segundo, quando o murmurador abre a sua boca, o diabo lhe dá munição. Nenhum murmurador fala por obra do Espírito Santo. O murmurador reclama do que lhe falta. O crente fiel agradece pelo que tem. A murmuração retarda a bênção e aumenta o deserto. A murmuração é a melodia do inferno, que só os incrédulos gostam de cantar. Deus não responde à murmuração. Ele atende o clamor e a sincera oração. A murmuração é a sepultura das promessas. Olha que frase poderosa. A murmuração é a sepultura das promessas. Satanás tem poder sobre a boca do murmurador. O Espírito Santo tem poder sobre a boca do fiel adorador. O murmurador é aquele que te atrai para a rebelião, depois te acusa e te larga sozinho na prisão. Deus não procura murmuradores, procura adoradores. O murmurador cava o próprio buraco, depois reclama de não conseguir sair. A murmuração é algo tão sério que às vezes a gente reclama pedindo um filho, depois reclama por ter que criá-lo. Oh Senhor, dá-me um filho, senão eu morro. Oh meu Pai. Aí Deus manda logo 3. Oh, se eu não aguento mais, vou ficar louco, vou ficar maluca. Oh, se eu não aguento mais esse filho. E por que pediu? Murmuramos pedindo um casamento, depois reclamamos por ter que cuidar daquele trambolho. Murmuramos pedindo um emprego, depois reclamamos que trabalhamos muito e ganhamos pouco. Você percebe como a gente não aquieta o espírito? A gente está sempre encontrando algo para reclamar, para murmurar. A doença de Naamã, a pior doença de Naamã não foi a lepra, foi a reclamação, irmãos. Quando o profeta mandou o recado, disse, você vai se banhar 7 vezes, onde? No Rio Jordão. No Rio Jordão. Quando ele chegou, que viu aquele rio barrento, eu pensei que o profeta fosse sair, levantar a mão para o céu, fazer uma oração, ele ia me curar. Manda vir me banhar nesse rio todo sujo, todo lamacento. Lá na Síria tem 2 rios chamados Abana e Farfar, água cristalina, limpinho. Ao invés de me mandar tomar banho lá, vou tomar banho nesse. Irmãos, quando ele parou de murmurar e mergulhou 7 vezes, o que aconteceu? A cura veio. Será que eu não estou falando aqui para pessoas
que ainda não conseguiram alcançar a cura porque não param de murmurar? Será que eu estou falando para pessoas que na hora que deixar de lado a murmuração e começar a agradecer, a louvar, a bendizer o Senhor, Deus vai tirar você desta cama, deste leito de dor que você está enfrentando aí? Irmãos, quem prolonga o deserto sou eu. São as minhas reclamações, é a minha visão curta. Por 40 anos, eu vou ler agora um trecho do livro Eventos Finais, página 38. Está escrito assim: por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Eles retardaram a posse da terra por 40 anos. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno, nós, na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte de Deus. Deus não falhou. Deus não falhou com o povo de Israel e Deus não está falhando com a gente. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o povo professo de Deus que tem detido neste mundo de pecado, que tem nos detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Quem está retardando a promessa? Sou eu. E nós devemos abrir os olhos para isso. O que nos leva a murmurar? Primeiro, o desconhecimento do caráter de Deus e do amor que Ele tem por nós. Abra a sua Bíblia, Salmo 9. Salmo 9. E o verso 10. Todos acharam? Salmo 9, versículo 10. Está escrito assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O salmista está dizendo que só confia em Deus quem conhece Deus. Porque quem conhece Deus, irmãos, nunca vai atribuir a Deus um sofrimento que está enfrentando. Quem conhece a Deus sabe que Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é compaixão. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. A gente desconfia de Deus, irmãos, porque não conhece a Deus. Segunda causa que nos leva a murmurar, a falta de fé nas promessas de Deus. Muitas vezes eu estou disposto a acreditar naquilo que um amigo me promete do que naquilo que Deus me promete em sua palavra. Terceira razão, a falta de sabedoria e discernimento. Poderia esperar um pouco mais, poderia guardar, poderia investir, poderia calcular, poderia, com sabedoria, mas não, vai no afã, afoita resolver as coisas, quando não dá certo. Ah, Senhor, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Como se Deus tivesse prazer em nos ver sofrer. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que eu criei na minha cabeça. E quarta causa da murmuração, ansiedade, pressa e desespero. Eu quero tudo para ontem. Eu quero tudo para ontem. Se você tivesse nascido com 2 meses, você não teria nascido. Porque com 2 meses ninguém sobrevive. Então Deus lhe deixou sair no tempo certo,
que o seu corpo tivesse formado para que você sobrevivesse. Mas depois que a gente cresce, a gente começa a querer apressar as coisas. Tudo tem que ser para ontem. O diabo se aproveita, coloca armadilhas no nosso caminho. Quando as coisas não dão certo, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Irmãos, um cristão de verdade nunca vai chegar diante de Deus para fazer um questionamento desse. Porque por mais que você esteja sofrendo, Deus te ama. Agora, Ele está te ensinando alguma coisa. Mas a gente não quer aprender, a gente quer logo a bênção. E Deus não é menino, irmãos. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele sempre nos ensina alguma coisa, na alegria ou na tristeza, na escassez ou na prosperidade. Deus sempre está nos ensinando alguma coisa. Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios, está aí pertinho dos Salmos, né? Depois do livro dos Salmos, você vai encontrar o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Provérbios 13, 3, está escrito assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Fala demais, acaba falhando, acaba pecando. Aí mesmo, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Irmãos, quantas vezes a gente tira a paz de uma pessoa murmurando? Quantas vezes eu posso afastar da igreja uma pessoa porque eu sou um murmurador? A pessoa diz: eu vou ficar nessa igreja. Toda vez que eu encontro com o Balbino, é Balbino murmurando, é reclamando, e nunca está feliz, nunca está bem, nunca está bom. A Bíblia está dizendo aqui, olha: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Você percebe que Deus quer nos ensinar, irmãos? É por isso que você está aqui. É por isso que você está ouvindo essa mensagem. Porque Deus não se cansa de nos ensinar. 1 Coríntios 10, versos 9 e 10. Depois vocês podem aprofundar. Eu vou deixar os slides e vou deixar essa pregação na descrição do vídeo. Então, todas as passagens, todos os textos, você vai encontrar tudo lá na descrição desse vídeo aqui. 1 Coríntios 10, 9 e 10, a palavra do Senhor, capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Mas eu quero fazer um teste de memória aqui. Um teste de memória. Eu vou dar um prêmio para quem se lembrar dos nomes de 3 dos 10 espias que disseram para o povo: não vamos não, se a gente for a gente vai morrer e tal. Os 10 espias que foram contrários a Josué e Calebe. Eu gostaria que vocês me dessem o nome de pelo menos 3 desses 10. Não quero nem os 10, eu só quero 3. Se alguém acertar, eu vou pegar o cartão do irmão Edivaldo e comprar um par de sapato novinho no cartão dele, para essa pessoa. Irmãos,
Abra sua Bíblia, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13, a partir do versículo 4. Números 13. Números é o quarto livro da Bíblia, tá? Números 13, a partir do versículo 4. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Está escrito: são estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigael, filho de José. Da tribo de Efraim, Osés, ou Josué, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafo. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Jeuel, Nabi, Setur, Amiel, Gade, Gadiel, Palti, Jael, Safate. Você sabe o que você não lembra? Porque Deus não dará memória a murmurador, a crente covarde. Os nomes estão aqui. Mas se você for a 1000 igrejas e perguntar, ninguém se lembra. Porque Deus não dará memória a crente murmurador e covarde. Características de um murmurador. Primeira característica: ele duvida das promessas de Deus. Abra sua Bíblia, Levítico, está aí antes de Números, Levítico 20 e 24. Deus fez uma promessa. Levítico 20 e 24. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Isso aqui é uma promessa. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Prometido? Muito bem. Só que o que foi que eles fizeram? Eles preferiram seguir a voz dos espias. Os espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, vai ser sempre assim. Ou eu acredito na promessa de Deus, na palavra de Deus, ou eu vou acreditar nas minhas mentiras, nos meus medos, ou nas mentiras que as outras pessoas estão me apresentando. O povo de Israel preferiu acreditar nos 10 espias. Segunda característica de um murmurador: ele tem complexo de inferioridade. Deuteronômio, está pertinho daí, depois de Números, Deuteronômio 31, 6. Vamos ver qual foi a ordem de Deus. Deuteronômio 31, versículo 6. Deus está dizendo aqui para o povo e para nós: sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Irmãos, eu preciso acreditar nesta palavra. Porque lá o povo de Israel acreditou nos 10 espias. Também vimos ali gigantes.
E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha o complexo de inferioridade, irmãos. Nós não somos nada diante daquele povo. A gente é pequeno, a gente é fraco, a gente é pobre. Ah, porque a gente é isso. Para com esse complexo de inferioridade, meus irmãos. Deus está dizendo: não tenham medo, sejam fortes, eu estou com você. Eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Eu preciso acreditar nesta verdade, irmãos. Terceira característica de um murmurador: ele esquece a grandiosidade e poder do Senhor. Quem é o Senhor? Êxodo 15, vamos voltar, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 15. Isso daqui, irmãos, eles ouviram Moisés falar. Êxodo 15, olha para o verso 3 e depois para o verso 11. Êxodo 15, verso 3 e depois o verso 11, diz assim: o Senhor é homem de quê, irmãos? De guerra. Senhor é o seu nome, verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? O verdadeiro crente, irmãos, ele foca na grandeza de Deus, no poder. O nosso Deus é general de guerra, ele não perde batalhas. Mas o povo preferiu ouvir os 10 espias que disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poder. Quem era poderoso para os 10 espias? Os moradores de Canaã. E para nós, quem é poderoso? É Deus, irmãos. Às vezes eu fico com medo de um vizinho que está me difamando, um colega de trabalho que está me prejudicando. Irmãos, Deus é maior do que eles. O meu Deus é homem de guerra. Então nenhuma pessoa que se levantar contra você é mais poderosa do que o seu Deus. Terceira característica de um murmurador: ele contagia com a sua murmuração quem está por perto. Isso é o poder da influência, irmãos. Foi o que eu disse há poucos instantes. Eu posso afastar uma pessoa da igreja por causa das minhas murmurações. Eu reclamo tanto que a pessoa diz assim: na igreja desse irmão aí eu não quero ir não. Que nada, não tem alegria, é só tristeza, reclama, está tudo ruim, está tudo errado o tempo todo. Vamos ver então, abra sua Bíblia, Êxodo 14, 31. Está aí pertinho de onde você estava. Êxodo 14, 31. Diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmãos, quando a gente tem Deus no coração, a gente leva as pessoas a confiar em Deus. Esse é o verdadeiro adorador. O murmurador, ele leva as pessoas a se afastar de Deus, a desconfiar de Deus. A Bíblia diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Arão e contra Moisés e contra Arão. 10 homens contaminaram mais de 1.200.000 pessoas. Para você ver o poder da influência. E quinta característica de um murmurador: ele mantém o Egito vivo dentro de si. O que é o Egito, irmãos? Para nós hoje, é o mundo. É o mundo. Quantas vezes a pessoa está na igreja, daqui a pouco ela diz assim: poxa, quando eu não estava na igreja, eu estava lá no carnaval. Sexta-feira eu tenho que ir para PG. PG, o que é PG? PG. Sexta-feira eu era para pagode. PG de pagode. Sexta-feira eu era ralabucho, tomar rabo de galo. Agora, PG. A quinta característica é essa: o murmurador, ele mantém o Egito, o mundo, vivo no coração.
O murmurador prova que para Deus não é difícil tirar o povo do Egito. O difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Voltar para o Egito é voltar para a escravidão, a sujeira do pecado. Voltar para o Egito é virar as costas para Deus, é reatar com o mundo e seus prazeres. Quando eles acreditaram nas fake news dos 10 espias, a Bíblia diz que eles diziam uns para os outros assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quantas vezes, irmãos, a pessoa está na igreja, quando ela se afasta da igreja, a primeira coisa que ela faz qual é? Voltar para os pecados antigos. Volta para o Egito. Agora você vai ver 3 atitudes de alguém que confia de fato no Senhor. A primeira atitude, ele acredita na vitória. Assim como Josué e Caleb que disseram: não tem mais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Segunda característica de quem confia no Senhor: essa pessoa conclama todos a ter coragem. Ela contamina de maneira positiva quem está ao seu lado. Ela diz: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Quem está conosco é o Senhor. Terceira característica de quem confia no Senhor: essa pessoa não se deixa dominar pelo medo, pois consegue enxergar o Deus invisível ao seu lado nos piores momentos. E não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Se o Senhor precisar de homens e mulheres como Caleb e Josué nos últimos dias, Ele pode contar com você? Amém. Se Deus precisar de homens que tenham coragem, que não sejam dominados pelo medo e que acreditem na vitória, como Caleb e Josué, eu vou repetir a pergunta: se Deus precisar de homens e mulheres como Caleb e Josué nos últimos dias, quando a perseguição se desencadear contra o povo de Deus, Ele pode contar com você? Sim ou não? Sim. Glória a Deus por isso. Pare de murmurar contra seu emprego, sua vida, seu casamento, sua igreja, seu marido, sua esposa, sua saúde, seu pastor. Pare de murmurar contra os irmãos da igreja. Acabe com a murmuração, ou a murmuração vai acabar com vocês. Dos dois, um. Ou você acaba com a murmuração, ou a murmuração vai acabar com você. Em quais áreas da sua vida a murmuração tem sido uma realidade? Por que você murmura tanto? Tem Deus falhado com você? Aponte. Onde Deus tem falhado na sua vida? Precisamos aprender como Jeremias, irmãos. Abra sua Bíblia, Lamentações. Lamentações. Está no meio da Bíblia. Se você chegar em Isaías, você passa Isaías, vai chegar a Jeremias. Você passa Jeremias e você chega em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Está depois de Jeremias. Está escrito: olha o que aconteceu com Jeremias, viu, irmãos? Vamos aprender com ele. A partir do versículo 21, do versículo 19 ao 21. Lamentações 3, de 19 a 21. Ele começa assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto
e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olhem para aqui, irmãos, olhem para mim, por favor. Vocês perceberam que Jeremias estava em angústia? Meu Deus, o meu sofrimento parece um absinto, parece um fel. Tantos problemas que eu estou enfrentando, meu Deus. Só que depois a chave virou. Olhe para o verso seguinte. Leiam comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele fez a partir de agora. Eu só vou trazer à minha memória coisas positivas que me tragam esperança. Ele virou a chave, ele virou a página, ele fez para, porque eu estou adoecendo. Eu agora vou pensar em coisas boas, eu vou pensar nas promessas, eu vou pensar em coisas que me tragam esperança. Essa é a receita para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus diz, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus, por amor a mim e a você, não poupou o próprio filho dele. Ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você. Eu lhe pergunto, tem alguma coisa mais valiosa do que o Filho de Deus para Deus? Não tem, irmãos. Quantas coisas são valiosas na sua vida? Seus filhos são valiosos para você. Se Deus entregou a joia mais preciosa do universo para morrer por mim e por você, o que mais ele não poderia dar, irmãos? Agora, ele vai dar no tempo dele e do modo dele. A mim e a você cabe confiar. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Seja amigo do tempo. Não fique se desesperando porque o tempo está passando e você não vê acontecer. Isso vai lhe adoecer. Jesus disse assim, vamos viver cada dia de uma vez. Um dia por vez. Um dia por vez. E vamos encerrar Mateus 15:19. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, versículo 19. Está escrito assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tem alguma coisa que preste aqui, irmãos? Falso testemunho, blasfêmia, homicídio, furto. A Bíblia diz que do nosso coração, ou melhor dizendo, da nossa mente, brotam essas coisas aqui. Que na época bíblica eles entendiam, eles achavam que essas coisas brotavam do coração. Então, o Senhor Jesus diz assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios. Agora, olha que interessante, abre a sua Bíblia, Provérbios de novo, Provérbios 23. Está depois do livro dos Salmos. Provérbios 23. Olha o que é que Deus está pedindo, irmãos. Ora, se do coração procede tudo que não presta, por que Deus não pede a minha mão? Por que Ele não pede o meu pé? Provérbios 23, verso 26. Está escrito, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, quando você vai ao mercado, você, irmã Guide, você vai ao mercado comprar tomates.
Quando tem um tomatezinho estragado, podre assim, no meio dos outros, você faz o que com aquele tomate? Você descarta, bota lá em outro canto. Você só escolhe os melhores tomates, fresquinhos, bonitos, brilhando, a casquinha firme. Irmã Sandra, Deus está pedindo o pior, o podre. Dá-me o teu coração. Na hora de escolher um tomate, uma alface, a gente escolhe o melhor. Quando Deus veio salvar o pecador, Ele escolheu o pior. Me dê o teu coração. Eu quero te transformar. Eu quero provar o quanto te amo. Eu quero que você tenha experiências comigo. Irmãos, Deus, Ele ama os seus filhos. E como um pai, Ele tem procurado nos ensinar a andar neste mundo em paz, com a consciência tranquila. Não murmure contra Deus. Não xingue Deus. Não se afaste de Deus. Não olhe para Deus de cara virada. Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele é teu Criador. Ele merece o teu respeito, Ele merece o teu amor. É isso que Ele merece. Olhe para Deus como um filho apaixonado por seu Pai. Porque Deus, Ele olha para nós, irmãos, com paixão e com compaixão, com misericórdia. Será que nesta noite eu estou falando para pessoas que têm feito da murmuração um hábito de vida? Será que nesta noite você gostaria de dizer assim: Senhor, eu quero mudar. Eu não quero mais viver murmurando. Não está fazendo bem para mim. Está me adoecendo. Está prejudicando as pessoas que vivem ao meu redor. Eu quero mudar. Será que você nesta noite deseja essa mudança? Se deseja, levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Levante a mão e eu quero orar com você com a sua mão erguida. Ó Deus amado, que estas mãos erguidas, Pai, sejam tocadas pelas tuas mãos. Que essas mãos erguidas tenham sido erguidas pela fé num Deus que nos ama e que pode nos transformar de maneira poderosa. Ó Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada pessoa que me ouve nesta hora. E tira, meu Deus, dos lábios destas pessoas a murmuração, a acusação, o medo. E coloca nos lábios destas pessoas a gratidão, o louvor, a adoração. Que sejamos testemunhas do teu santo amor pela humanidade. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão e toca nos nossos lábios com a brasa viva do altar. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.